Hoje vim falar sobre a formação em Portugal. Formar a ganhar ou ganhar a formar? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos um assunto que é a formação em Portugal. Formar em Portugal. E então o grande dilema está: formar a ganhar ou ganhar a formar? Eu posso-vos contar rapidamente um pouco da minha história, que envolve também a formação de futebol. Eu tirei o nível 1 na NTF, o nível 1 que é o curso de treinadores de futebol, e fui estagiar para a formação do Padroense. Estive lá meio ano no juvenis, ou seja, estagiei um mês e depois convidaram-me para fazer parte da equipa técnica de juvenis do Padroense, os sub-17, e por lá fiquei um mês, depois convidaram-me e eu fiquei meia época. Chegou ao fim dessa meia época e eu senti que tinha grande capacidade para pegar numa equipa, sendo o técnico principal, e então propus ao clube ficar como técnico principal de algum escalão, e na altura não foi possível, e então acabei por sair do Padroense. Achei que tinha bases sólidas para pegar numa equipa. Joguei futebol durante 20 anos, tinha sempre um background que me acompanhava, e então decidi sair do clube e fui para o Candal. O Candal fui treinar os sub-14 iniciados. Fiz um ano no Candal, no ano a seguir convidaram-me para os Júniores, estive lá 2 meses, ou seja, as diretrizes do clube não faziam jus ao meu pensamento sobre o que é o futebol. Houve alguma discordância, acabei por sair, e dos Júniores voltei para os iniciados, mas desta vez no Salgueiros. Estive no Salgueiros nos iniciados sub-14, com alguns sub-15, fazendo uma boa época, e no ano a seguir fui convidado para treinar o Padroense, os Júniores sub-18, e por lá fiquei durante 2 anos. Portanto, o meu historial é 1 ano de Candal, 1 ano de Salgueiros e 2 anos de Júniores do Padroense. 4 anos em que tive ligado à formação, e então este vídeo vai mostrar-vos um pouco o que é a formação sobre a minha opinião. Entretanto, eu desenvolvi aqui uns quadros, porque fazer vídeos é fácil, falar para uma câmara ao qual eu estou minimamente à vontade, mas o que demora mais tempo depois na elaboração dos vídeos é mesmo o grafismo. E para que vocês percebam um pouco das minhas ideias, e para o vídeo também não ficar muito monótono, só verem a minha cara, então trouxe-vos aqui alguns quadros e que perspectivam o que é a formação em Portugal, no meu entender. Neste primeiro quadro, aqui o que interessa destacar vai ser o homem futebolista, ou seja, formar em Portugal não é só nós treinadores termos a preocupação de formar o atleta, mas nós também temos a preocupação de formar o homem em si. Quanto melhor for homem, certamente vai ser um melhor futebolista. E normalmente a criança está numa idade em que não percebe este termo de o que é ser homem. O futebol é bom para a minha formação enquanto criança até chegar ao homem. São comportamentos sociais que para nós treinadores é muito complicado na sociedade onde vivemos, uma sociedade sem qualquer tipo de valores completamente ultrapassados, e depois a criança, ao crescer neste mundo, cria alguns anticorpos que depois para nós treinadores é muito difícil. Neste quadro vocês podem verificar que existe a dimensão humana. A dimensão humana passa por a autonomia do jogador, a disciplina, a educação e a satisfação. Ou seja, são 4 fatores que para mim estão inseridos na dimensão humana e que são realmente pilares para a formação do jovem atleta até se tornar o homem futebolista. A autonomia é um processo importante, mas vai depender muito do seu seio familiar. Um jogador tem que ser autónomo, tem que ser livre, tem que ser uma pessoa que possa não estar ligado ainda através do cordão umbilical, por exemplo, com os pais. Tem que ser um jogador que já começa a pensar pela sua própria cabeça, e aqui estou a falar em traços gerais que envolvem idades superiores, já no meu entender a 16 anos, ou seja, com 16 anos já é um sub-17, um juvenil. Depois temos a disciplina. É muito importante um jogador ser disciplinado, um jogador que tenha princípios, valores e que consiga viver dentro de uma estrutura
altura de um plantel com 20, 18, 25 jogadores. A disciplina é muito importante no futebol. Porquê? Porque no futebol há uma hierarquia. A democracia no futebol não é como na política ou como a definição própria da democracia. No futebol há uma hierarquia e essa hierarquia é definida pelo treinador. Portanto, o jogador tem que ser muito disciplinado, tem que perceber tudo aquilo que nós lhes transmitimos, porque ele tem que perceber que só assim é que ele vai crescer. Um bom ou um mau treinador é sempre um treinador. Depois estão pessoas na coordenação para avaliar o trabalho do treinador, mas o jogador tem que ser disciplinado, perceber o processo e tentar evoluir para que um dia mais tarde seja um bom futebolista, mas principalmente um bom homem. Depois temos a educação. A educação, nós, treinadores, tentamos transmitir alguns termos educacionais em que nunca vamos substituir os pais, nunca, mas os pais têm um processo fundamental na educação do filho em casa, que depois ele vai transpor para o balneário, para o futebol, para o seu seio. Ou seja, eu costumo dizer que o jogador de futebol tem uma segunda casa, e a segunda casa é o balneário, é estar entre família, é a segunda família, estar com os jogadores. Portanto, a educação é muito importante nesse sentido. Não vou falar daquilo que vejo, e eu, em alguns casos, a educação para mim falha redondamente. Os jogadores não são mal educados, têm uma educação em casa que não é a mais correta. Eu estou a falar numa pequena percentagem. Essa educação depois transmite-se para o jogo. A educação está um pouco ligada com a disciplina. Eu vejo casos na formação, já desde as academias, sub-7, sub-8, sub-9, em que os pais são realmente um empecilho naquilo que o jogador e criança se poderá vir a tornar. Mas pronto, mas no geral este é um processo muito importante. A disciplina e a educação estão basicamente interligadas e que para mim fazem parte de um dos pilares da dimensão humana. Depois, a satisfação. É muito importante que um jogador, quando vá a treinar, sinta satisfeito, sinta gosto por aquilo que vai fazer. Um jogador sai da escola e vai para um treino com aquela vontade de eu vou treinar. Eu não vou ao treino, eu vou treinar. E depois dessa hora e meia, o jogador tem que sair do treino com uma felicidade enorme, porque é aquele espaço às vezes que lhes faz livrar de todos os pensamentos negativos, de todos os problemas que têm em casa, problemas com os pais, problemas com a família, problemas com os professores, e então no treino esse grau de satisfação é muito importante. Depois cabe a nós, já na dimensão desportiva, cabe a nós depois treinadores incutirmos aquilo que é a dimensão tática, a dimensão técnica, a dimensão física e a dimensão psicológica. É lógico que estes fatores mais desportivos, ou seja, são pormenores desportivos, não vão ser fatores iguais desde a criança que tem 6, 7 anos até ao jovem com 18, 19 anos. São fatores que se vão diferenciando ao longo das idades, porque cada peça é um fator essencial para o crescimento do jovem atleta. Depois, neste segundo quadro que vos apresento, eu apresento-vos a pirâmide da formação. Ou seja, eu perspectivo que desde os 4 anos, e ainda é uma idade muito precoce, 4 anos sub-5, até aos 19, normalmente nós chamamos um sub-19 tendo 18 anos, mas há jogadores que nesse mesmo ano, no último ano da formação, e nesse mesmo ano ainda fazem os seus 19 anos, por isso ainda são considerados sub-19. Essa pirâmide vai desde as academias do futebol, 4, 5, 6, 7 anos, e depois vai até lá em cima, até aos júniores sub-18, sub-19, antes de entrarem propriamente nos plantéis do futebol sénior. Nessas escadas, nesses degraus da pirâmide, eu divido o processo em 3. São 3 níveis. Nos escalões mais baixos, até aos sub-14, eu chamo que é o nível dos fundamentos, que eu vou já explicar mais à frente este processo. Depois, dos 14 aos 16 anos, ou seja, dos iniciados sub-15 até aos juvenis sub-17, nós temos o nível dos aperfeiçoamentos e por último, são os júniores, dos sub-18 aos sub-19, nós temos o nível do rendimento. Estes 3 fatores vão ser desenvolvidos e identificados como: primeiro, e partindo de base, nós temos os nossos 3 níveis, em que o primeiro certamente que são os fundamentos.
é um nível que vai desde os 4, 5 anos até aos 13, que são os sub-14. Neste nível, o que é importante? É importante que nestes escalões o número de futebolistas seja grande. Não interessa ter plantéis de 12, 13, 15 jogadores, 17, 18. Aqui, se calhar, interessa termos um plantel com mais jogadores. Para quê? Para a gestão do treinador ser melhor. Para o treinador tentar dar os minutos iguais a cada jogador pertencente no plantel. É importante é que o jogador jogue. E, como não podem jogar todos, fazendo a divisão dos minutos, o jogador poderá evoluir mais rapidamente. Depois, os resultados aqui não têm qualquer tipo de relevância. Vocês, treinadores, não vão fazer a sua carreira nestas idades. O mais importante é perceber o crescimento do atleta. O mais importante é ele ir lá para dentro, jogar à vontade. Aqui não interessa o resultado. Isto é um cancro em Portugal e eu identifico isso. É que os treinadores, quando saem das faculdades, eles pensam já que são José Mourinho, Pep Guardiola, são jovens treinadores que saem com muitas ilusões, muitos sonhos, e depois chegam a estas idades e andam de quadro e com uma caneta, é surreal. Antes dos jogos tomam anotações, identificam onde é que o jogador tem que estar, o posicionamento. Acho isso uma palhaçada, se posso ser assim mais direto para a câmara. Acho que o resultado aqui nestas idades não tem relevância nenhuma e o mais importante é que a criança jogue. E depois tentar explicar as regras básicas do futebol, que isso nestas idades acaba por ser o mais importante, porque eu tenho um filho e o meu filho com 7 anos não sabia o que era um fora de jogo, por exemplo. Ou seja, explicar regras básicas em que o futebol tem 2 balizas, tem lançamento de linha lateral com as mãos e esse tipo de situações. Depois nós temos sempre os nossos princípios de jogo, os ofensivos e os defensivos, não levando muito à letra. Dizer ao jogador o que é atacar e o que é defender, basta. Não vale a pena andarmos com princípios de jogo mais elaborados e depois tens que fazer a contenção, depois tens que ir fazer a cobertura do outro jogador. Esqueçam, nestas idades esqueçam. O aspecto lúdico é muito importante, que é fazer com que a criança brinque muito, a sua relação com a bola é muito importante, fazer jogos com brincadeiras, o jogo da minhoca, até por exemplo aquele joguinho com bola na mão, fazer meinhos, baliza um para um, ou seja, brincar com a situação, porque só assim, através do processo de brincadeira, eles vão adquirir o conhecimento do que é o futebol de base. Depois temos as habilidades, a finalização e os jogos condicionados. Isto é o beabá do treino, ou seja, nestas idades é muito importante a finalização, que eles rematem muito à baliza, com o pé direito, com o pé esquerdo, as suas habilidades com a bola, quantos toques tu consegues dar com a bola, e então cria-se ali jogos em competição. O que der mais toques na bola terá um prémio, o que der menos não vamos pôr um castigo, porque nestas idades é muito complicado. E atenção que eu estou a falar já nos sub-14. Os sub-14 são iniciados em que, no meu entender, não tem que ser um processo rígido de treino. Não tem que ser. Eles têm que ser espontâneos. Temos que dar liberdade para que eles desenvolvam o seu futebol individual. O coletivo e os pormenores mais aprofundados, deixem isso para os outros escalões de formação. Não massacrem os miúdos. Não vai ser bom nem para eles, nem para o próprio treinador. Depois, passando de nível, temos os aperfeiçoamentos. Aqui vai dos 14 anos, ou seja, sub-15 iniciado, vai para os 16 anos, os sub-17, ou seja, sub-15, um escalão mais importante, já há campeonatos nacionais, até aos juvenis sub-17, que também há o Campeonato Nacional de Juvenis. Aqui vamos efetuar os aperfeiçoamentos. Aqui a restrição do número de futebolistas é menor, o plantel, ou seja, começa a haver aqui uma filtragem, o plantel não será como aquilo que eu falei anteriormente, grande número de futebolistas, não. Normalmente os plantéis desenvolvidos com 22, 23, depende sempre do objetivo do seu treinador, mas aqui começa já a haver um filtro e o jogador com mais qualidade é aquele certamente que o treinador vai escolher. Muito importante é que ainda estamos a falar na formação. Não se esqueça, formar jovens jogadores e formar homens futebolistas. Isto é que é o principal foco. O rendimento individual é muito importante. Eu não vou estar aqui a falar do processo de treino. Vou sim dar ênfase ao aspecto individual, os apoios dos pés, como é que ele recepciona a bola, a recepção orientada. Chega a um nível no juvenis sub-17, o jogador já tem que ter
e esse processo bem adquirido. E eu não gosto de receber um júnior em que não sabe o que são os apoios. Não gosto. Antes de efetuar uma recepção orientada, os apoios têm que estar corretos. É lógico que há jogador que nasce com qualidade superior ao outro, e se calhar um jogador com qualidade até faz isso naturalmente, mas um jogador no plano da formação tem que ser ensinado como é que eu estou com os meus pés colocados no campo, como é que eles têm que estar virados quando eu quero receber uma bola, a bola vem da direita e eu quero receber a bola já com a recepção orientada para o lado esquerdo. É um processo muito importante, e estamos a falar a nível individual. Como é que se remata a baliza? Às vezes a bola levanta e os treinadores dizem baixa o corpo, é o peso do corpo que faz com que a bola depois não levante. São aspectos individuais muito importantes. Depois temos sempre os princípios de jogo, o ofensivo e defensivo. Mais nos juvenis começamos a dar muito ênfase à nossa organização. Vocês podem ver um vídeo que eu vou deixar no link na descrição, que é o modelo de jogo, a definição do modelo de jogo, em que nos juvenis sub-17 já se começa a implementar muito forte no jogador e principalmente na equipa, para assim ele poder evoluir cada vez melhor. O aspecto lúdico ou competitivo. Continuamos também com as pequenas brincadeiras com os juvenis e com os iniciados. É muito importante para o crescimento deles. E as pequenas brincadeiras agora já têm um lado mais competitivo. Não é só aquela brincadeira por brincar. Podemos fazer exercícios já com um sentimento de competição. E isso é muito importante para que o jogador depois, no dia de jogo, sinta aquilo que treinou, em que a competição estará sempre presente. Os jogos condicionados continuam sempre existentes naquilo que eu penso para o futebol de formação. As habilidades e a finalização também transportam desde o primeiro nível para este, em que também é muito importante, e depois os exercícios padrão, ou seja, são os exercícios que vão fazer parte do modelo de jogo. Muita repetição naquilo que vocês pensam em transportar para o jogo, porque o jogo certamente é o espelho do treino, e os exercícios padrão já se começam a ser executados neste nível que são os aperfeiçoamentos. Passando para o último nível. O último nível já envolve os júniores, em que aqui estamos a falar já de rendimentos. Isto é o último grau da formação. Pessoalmente é o nível que eu mais gosto. Treinar júniores para mim está num patamar de exigência máxima. É aquele escalão que o jogador tem que estar muito, muito bem preparado para quando chegar aos séniores. É lógico que vai encontrar uma diferença do futebol de formação para o sénior, mas realmente nos júniores a mim é o escalão que me dá mais prazer trabalhar, porque eles passaram estes níveis todos que eu vos falei, desde os primeiros toques na bola até chegar aos júniores já com uma idade de 17 anos, que são sub-18, até depois fazerem os seus 19 anos no último ano de júnior. Aqui já se trabalha praticamente como nos séniores, na minha opinião. Aqui, depois do processo de formação, que ainda continuam a formar, não deturpem as minhas palavras, continuam em formação, mas para mim é formar a ganhar. Eu chego aos júniores e eu tenho que formar a ganhar. Enquanto nos outros processos nós ganhamos a formar, eu ganho a formar nos júniores, na minha opinião, e muitos treinadores não pensam como eu, mas na minha opinião eu tenho que formar para ganhar. É o espírito da vitória, o espírito da conquista, a competitividade que vai depois fazer com que o jogador seja muito mais forte, não só fisicamente como mentalmente. Aqui nos júniores nós temos, isto é praticamente um ciclo: evolução individual coletiva, exercícios padrão, jogo. Evolução individual e coletiva, exercícios padrão, jogo. Aqui, modelo de jogo, forte mesmo, forte modelo de jogo. Aqui sim, o jovem treinador, se quiser mostrar alguma coisa, e aquilo que eu falei anteriormente no vídeo, é que naquelas idades o treinador não vai sempre evoluir, mas o seu mérito não vai estar ali. Nos júniores, os treinadores já conseguem fazer um trabalho muito importante, um trabalho de base, que lhes vai permitir depois ter ou não uma carreira de sucesso nos séniores. Muitos treinadores, eu posso vos dar um exemplo: o Rui Vitória, que está no Benfica, treinou os júniores do Benfica, e depois seguiu uma caminhada pelos séniores até regressar ao Benfica, e está a fazer um bom trabalho. Ou seja, os júniores já podemos incutir o nosso pensamento, o nosso modelo de jogo, e obrigar o jogador a ser disciplinado e fazer realmente aquilo que o treinador quer que ele faça, porque coletivamente, se um jogador fizer aquilo que o treinador faça, coletivamente eles vão ser mais fortes. Neste escalão, é o escalão máximo da formação. O homem futebolista não acaba aqui, ou seja, também continua a ser um processo também educacional, um processo de disciplina,
tem que ser também uma pequena percentagem de satisfação. Eu sei que num plantel de 23, 24 jogadores nos Júniores, nem todos estão contentes, porque eles não têm que ter os minutos igualados, ou seja, nos Júniores, para mim, o melhor 11 tem que jogar. O jogador, à semana mais preparado para aquele jogo, ele vai ter que jogar. Os outros, como suplentes ou como não convocados, têm que dar o dobro do que aquele jogador que está no 11 faz durante o domingo e durante os treinos. Ou seja, e quando aparecer a oportunidade, esse jogador vai ter que provar ao treinador que merece estar dentro do 11. E aí a competição é ao mais alto nível. Ou seja, mais uma vez o vídeo está a ficar longo, eu não tenho culpa, são matérias que eu gosto de falar. Eu há uns anos atrás fui convidado para estar num colóquio para falar sobre formação e o modelo de jogo. Foi realizado no Senhor da Hora. Eu gostei muito, é uma conversa para 2 horas no mínimo. Eu aqui estou restrito ao tempo. Também fui convidado pela Universidade Católica do Porto para falar sobre direito desportivo, em que envolveu também o processo da formação, mas são assuntos que eu não vou trazer para o canal. O direito desportivo não faz qualquer tipo de interesse que eu traga para o canal, mas estive lá a falar também sobre aspectos de formação. Também são assuntos em que podemos estar uma manhã inteira a falar. Mas pronto, aqui o básico era eu tentar mostrar as minhas ideias sobre o processo de formação em Portugal. Haveria muitas mais coisas para falar se eu fosse bem ao pormenor, mas no geral vocês perceberam a minha ideia. Espero que vocês gostem do vídeo, subscrevam o canal, se gostarem do vídeo, o likezinho, que é muito importante para que o canal cresça. Pronto, e espero que tenham gostado da minha opinião, espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima oportunidade.